Noite para todo mundo, tá? Então vamos, refletir naquilo que Jesus nos deixou, né? Conhecereis a verdade e esta vos libertará, né? Então ele disse para nós, né, que a verdade é liberdade, né? É a redenção do espírito. Mas a gente pergunta assim, qual a verdade que vai nos libertar? Porque se a gente for analisar, pode ter várias interpretações, né. Bom, então a gente pode apontar 2 verdades fundamentais, uma que vem do exterior e uma que vem aqui do nosso interior. A primeira, que é do exterior, a gente pode encontrar inúmeros exemplos, ensinamentos, revelações passadas por pessoas moralmente elevadas que já tiveram entre nós. E o maior exemplo que a gente tem é Jesus, né. A segunda é aquela que vem do interior, né, a nossa verdade interior, né, que está no âmago do nosso ser, e que fazemos aflorar à medida que vivenciamos as experiências da vida e, principalmente, procuramos nos conhecer melhor, encarando corajosamente os nossos aspectos positivos e negativos, né, nossas forças e fraquezas, nosso verdadeiro eu, nosso potencial de amar, né. E como todos nós somos espíritos em evolução, o percurso dessa nossa caminhada para a liberdade é muito longo, né. A liberdade nos liberta pelo conhecimento que ela nos dá de todas as coisas. Então, a partir do momento que sabemos que determinada coisa, por exemplo, nos faz mal, o que que a gente vai fazer? Se faz mal a mim ou então faz mal a alguém, o que que a gente vai fazer? A gente vai se afastar daquilo, a gente não vai querer, quem tem consciência não vai querer praticar, né. Se a gente sabe, né, que determinada coisa nos traz felicidade, bem-estar e também ao nosso próximo, o que a gente vai fazer, né? A gente vai praticar aquilo, né, que é um bem não só para mim, mas para o outro também, né. Então, aos poucos, estamos nos conscientizando do porquê de nossas mazelas, dos nossos sofrimentos. Nós estamos descobrindo isso aos poucos, pelo menos a gente entende que houve uma causa, a gente pode não lembrar, mas que houve uma causa, e que partiu de nós, né. E essa consciência vai fazer o quê? Nos libertar, né. Uma consciência sadia, aprimorada na fé, no estudo, na caridade, no perdão, né. Estamos já no terceiro milênio, né. E a grande transformação, ela já está se vislumbrando, né, a gente sabe que os nossos amigos espirituais já estão nos alertando, o processo de regeneração já começou, né, então vamos ficar atentos, né. E todo espírito somente se liberta das suas imperfeições quando se torna consciente de que é filho de Deus e que por esse motivo é participante desse imenso, né, universo em equilíbrio, também acreditando nas vidas sucessivas, acreditando que somente vai progredir quando conseguir amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o que Jesus nos ensinou. E também que a caridade praticada com sincero amor realmente é é o que vai nos fazer caminhar para a nossa felicidade, né. É a caridade feita de coração. Deus nos criou todos da mesma forma, as chances de progresso são oferecidas a todos igualmente, porque Deus ele não é parcial, né. Ama seus filhos de igual maneira, sem discriminar ninguém. Então, cada espírito milenar que né, desenvolve a sua individualidade através das múltiplas reencarnações, caindo, levantando, né, várias vezes, né. No atual estágio evolutivo, nós ainda somos passíveis de erro, ainda somos passando pelo mundo primitivo, passamos provas e expiações, está passando, está no finalzinho dela. Quanto a nossa caminhada foi longa, né, mas ainda somos passíveis de erros, né. Então, nos primórdios das reencarnações, todo espírito é primitivo, né. Ele é levado pelo instinto de sobrevivência, a priorizar suas necessidades imediatas. Então, o homem, nesse período de evolução, tem que lutar o quê? Para comer, né, para se defender, né, e o seu corpo exige satisfações diversas, né.
Então, essas exigências imediatas levam o homem a desenvolver dentro de si sentimentos mesquinhos, atrasados, geradores dos grandes males da atualidade, tais como egoísmo, maldade, falsidade, cólera, inveja, lascívia, enfim. Né? A gente tem que lembrar que Deus nos fez simples e ignorantes, mas que ao longo dessas primeiras encarnações, como homem primitivo, a gente realmente desenvolve esses sentimentos negativos. Né? Então, a gente já traz esses sentimentos há milênios, né? Desde essas nossas primeiras reencarnações, e desde ainda a gente não se livrou, né? Haja visto o grau de evolução que se encontra no nosso planeta ainda, né? Se nós já tivéssemos se já não tivéssemos esses sentimentos negativos, a gente com certeza não estaria mais aqui, né? Mas são exatamente essas imperfeições que nós precisamos nos livrar delas, né? Então, muitos de nós não nos esforçamos, né, para nos conhecermos interiormente, sabe? Até mesmo por medo, às vezes por medo, né, do que vai ser revelado, né, para si. A gente precisa fazer uma análise sincera desse nosso eu, né? E vemos se a gente não vai descobrir sentimentos que ainda possam nos envergonhar. Às vezes acontecem situações na vida da gente, situações difíceis, situações até inesperadas, que a gente vai, em vez de agir, a gente vai reagir de alguma forma e que vai nos surpreender. Puxa, eu tive coragem de fazer isso, mas essa situação muitas das vezes vem para justamente nos mostrar, né, o que a gente é capaz de fazer ou não, né? Então a gente se descobre muitas das vezes nessas situações, né? Então, daí a necessidade do autoconhecimento. Então, Joana de Anjos é um espírito que está sempre nos convidando a fazer a nossa autoanálise, autodescoberta. Né? A gente precisa nos conhecer para melhor trabalhar, né, essas nossas imperfeições, porque a gente precisa fazer a nossa reforma íntima. Tá? Kardec, no Livro dos Espíritos, ele pergunta na questão 909 aos espíritos o seguinte: qual o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal? A resposta é: conhece-te a ti mesmo. E na questão seguinte, Kardec pergunta: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está exatamente em se conhecer de si próprio. Qual o meio de se chegar a isso? E a resposta vem de Agostinho, né? Quando diz que fazia uma retrospectiva diária e perguntava à sua consciência se havia faltado com algum dever, se alguém tinha queixa dele. E disse mais: foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. E na mesma resposta ele complementa: conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, a gente precisa se conhecer, né? Esse conhecimento a gente precisa, é necessário para que a gente possa combater aquilo que está errado em nós, né? Sócrates, da mesma forma, ele falou que precisava se aperfeiçoar, precisava fazer o autoexame para chegar a esse aperfeiçoamento, né? Então, o autoconhecimento permite relembrar a verdade que está escrita e adormecida no próprio espírito. Ela promove o despertar da consciência que leva à libertação. Vamos citar novamente Agostinho, né? Antes dele se tornar, né, o santo, né, que a igreja fala, Santo Agostinho, inclusive no próprio Evangelho cita como Santo Agostinho, né? A igreja reconhece ele assim, né? Ele levava uma vida voltada à satisfação da matéria. Vocês conhecem a história dele, né? Mas um dia despertou para a verdade, né? Num momento de saturação, de cansaço com a vida que ele levava, que na verdade não levava nada, né? Tanto é que ele chegou a um ponto de insatisfação que o fez acordar para a realidade verdadeira. Então ele viu num determinado momento de sua vida a necessidade de entender o quê? O problema do ser, do destino, da dor, como fala Leon Denis, né?
Então ele viu num determinado momento que o que ele vivia, né, não fazia mais sentido para ele. Ele vivia de uma forma desconectada com a sua própria essência. Ele conseguiu enxergar isso, né. Então ele passou a buscar novos reajustes, né. Ele mesmo deu um basta para aquilo. Então ocorreu para ele o despertamento para a busca daquilo que realmente poderia lhe dar satisfação. Então ele passou a buscar a sua verdadeira essência, ele passou a buscar aquilo que estava dentro dele, né. Então, todo esforço individual no sentido de melhorar nessa vida e resistir ao mal, só pode ser realizado conscientemente, né, por disposição própria, optando por uma mudança real de comportamento, que foi o que aconteceu com ele, né. Todos nós temos defeitos, né, dos quais a gente precisa se livrar, né. Todos nós temos problemas, né, que são gerados por nós mesmos, né. Daí a necessidade de se autoanalisar. E Kardec nos alerta, ele fala assim: muitas das faltas que nós cometemos nos passam despercebidas. Você vê, então a ignorância, né, nos faz a ignorância no sentido do desconhecimento, né, nos faz errar, né, e muitas das vezes a gente nem reconhece que errou, né. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas, então a gente nem percebe que errou, né. Então a gente toma atitudes que nos impedem a solução de nossos problemas interiores, né, e que impedem também a mudança de hábitos. Então, para tentar explicar essa limitação própria de cada um de nós, a gente pode lembrar de alguns fatores. Nós fomos criados simples e ignorantes, porém fadados a conquistarmos nossa perfeição relativa. Leve o tempo que levar, nós vamos chegar lá, né. Existe no âmago de nosso ser potencial divino, para não ser o problema é que ainda não foi aflorado, né, mas o reino de Deus está em nós somos centelhas divinas. Outra, nós sofremos influências positivas e negativas. Elas vêm da onde? Do meio que a gente vive, né, motivo pelo qual devemos construir nossa casa sobre a rocha, né, a rocha do evangelho. Quando a gente está fortalecido com Jesus, a gente é como se a gente tivesse realmente, protegido, né. Quando ele disse: "Vigiai e orai", foi justamente para que a gente não sofra interferência, né. Se a gente estiver forte ali com Jesus, no evangelho, que é a rocha, nos fortalece, né. E também, devido às nossas imperfeições, temos dificuldade de acessar esse nosso potencial divino. Essas nossas imperfeições é que nos impedem realmente de nos enxergarmos, aí envolve orgulho, egoísmo, né. A gente não consegue, descobrir, né, o nosso potencial divino. A gente sabe na teoria: "Ah, Jesus falou, somos deuses, podeis fazer tanto quanto eu, se tiver puro coração, o reino de Deus está em vós". A gente sabe, né, é a teoria, mas e a prática? A gente precisa deixar aflorar de verdade isso em nós, descobrir todo esse potencial divino em nós e trabalharmos isso em nós, né. Então, com fé em Deus, com força de vontade, a gente pode modificar esse quadro de imperfeições, né, mas a gente precisa ter disposição, querer realmente se modificar. Essa disposição poderia vir naturalmente, né, como o resultado de um amadurecimento espiritual, como resultado da ação do sofrimento renovador, que faz com que nós despertemos para os verdadeiros valores divinos, né. Então a gente tem 2 possibilidades, né, uma que vem do amadurecimento do espírito e outra a velha professora, né, a dor. Normalmente, infelizmente, a gente sempre escolhe o pior. A gente vai aprender com a professora dor, né. Se a gente tivesse aquela segurança, aquela confiança, se a gente seguisse direitinho o evangelho, né, de Jesus, a gente estaria mais amadurecido, a gente estaria caminhando pelo amor, né. Então, a gente realmente precisa refletir nessas situações que nós mesmos criamos.
Então, a vida é cheia de luta, dificuldade, né? Essas dificuldades estão sempre batendo na nossa porta, mas, na verdade, é um quadro que faz parte da nossa evolução, né? A gente precisa crescer, e a gente vai crescer o quê? Através da luta, né? Luta essa que vai ser enfrentada por nós mesmos, né? Ajuda-te, o céu te ajudará, né? Como guia, que nos dá embasamento a qualquer atitude voltada para o bem, nós temos o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Temos as obras básicas de Kardec, onde estão contidos todos os ensinamentos de Jesus, que nos mostram os roteiros, né, de como seguir no caminho do bem. Eles nos dão um conhecimento que nos ajuda a discernir melhor. Se estou com problema, né, vou tentar solucionar, pois na medida que soluciono meus problemas, eu cresço. Se eu estou crescendo, é a mesma coisa, estou crescendo, estou evoluindo, né? Então, nenhum espírito retrocede na escalada evolutiva. A gente não retrocede, né? Vamos aos pouquinhos nos aperfeiçoando, mesmo que devagar, mas a gente vai evoluindo, né? Os sentimentos bons que nós temos são aqueles que nós trabalhamos nessa nossa longa caminhada. Todos nós, tudo está submetido, né, pela lei do progresso, né? Somos sabedores de que o caminho de toda a verdade é Jesus, né? E o mestre veio até nós para trazer essa verdade. Para quê? Para que a gente fosse livre, né? Então, o conhecimento da verdade se dá como se estivéssemos subindo uma imensa escadaria. A gente não sabe onde essa escada vai terminar, mas a gente sabe que temos que subir e sem parar. O conhecimento das coisas é algo que não tem limite. Não tem limite, né? Por mais que a gente pensa que sabe, o mais sábio dos homens aqui, que tem muito conhecimento aqui na Terra, assim mesmo, ele não vai saber tudo, né? Então, é ilimitado. Imagina que nós estamos aqui, né? No planeta Terra. Imagina nesse imenso universo, né? Quanto que a gente ainda tem que aprender, né? Então, por mais que se estude, observe, medite, a gente vai ter que estudar mais, meditar mais, observar, aprender, né? Não é só de conhecimentos técnicos que se forma um homem, né? Mas principalmente da sua formação moral evangélica, né? Despertando a vontade de nos tornarmos perfeitos como Jesus nos ensinou. A gente entende que perfeição é relativa, né? Perfeição para o bem da humanidade, né? E batendo na mesma tecla, devemos primeiramente nos conhecer, fazer introspecção, conhecendo dessa forma nossas deficiências, buscando as causas, conhecer qual o objetivo principal dessa nossa meta e como fazer para transformar essa deficiência em virtude, né? A gente precisa ter coragem para nos analisar profundamente, né? Reconhecer esses erros íntimos. Através dessa análise é que vamos ter condições realmente de mudar, né? Nos conhecendo, né? Por exemplo, eu descubro que eu sou orgulhosa, né? Vamos trabalhar esse orgulho, né? Vamos trabalhar esse orgulho, transformar esse orgulho em humildade. Se a gente é pão duro, se a gente é avaro, né? Vamos trabalhar em nós o desapego, a generosidade. Se ainda nós somos agressivos, vamos trabalhar em nós a brandura, a mansidão. Nós temos exemplo de Jesus, né? Se somos egoístas, vamos trabalhar em nós o altruísmo, o sentimento de fraternidade. Se intolerantes, vamos trabalhar em nós a misericórdia. Se nós sentimos ódio, vamos trabalhar em nós o amor, o perdão. Então, agindo com humildade e consciência, né, a gente pode vencer aos poucos nossos defeitos. Vamos nos esforçar para fazer essa nossa reforma íntima, né? Principalmente sermos verdadeiros conosco mesmo, né? Não podemos acobertar as nossas imperfeições, né? A gente precisa se livrar delas e não acobertar. Tem gente que ainda diz, eu não faço nada errado. É que nem Kardec falou, faz as coisas erradas e nem se apercebe, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 2, nós temos uma mensagem que bem se aplica, né, a esse assunto. Diz assim:
Sem humildade, construímos virtudes que não temos, como se tivéssemos uma roupa para esconder deformidade do nosso corpo. Olha só com a mensagem que ele nos dá, né? Então, a gente não pode ter vergonha de assumir nossas faltas, né? Porque nós somos ainda passíveis de erro, né? Mas sendo conhecedores e conscientes, fica mais fácil a gente se livrar delas, vencer, né? Então, eu conheço o meu erro, vou me esforçar a não fazer mais. É um exercício, né? Quando eu errar, opa, errei, vou me esforçar para não errar. Então, o erro é um aprendizado. E amanhã a gente pode ser realmente melhor do que hoje, lutando com perseverança, para não errar novamente, né? E o estudo nos ajuda, né? Nos fortifica. A gente busca o apoio com conhecimento. Vamos conseguir discernir aquilo que é ilusão da realidade, mas só com conhecimento, estudo e experiência. A verdade é essa, experiência. A gente vive num mundo cheio de dualidade, mas a gente precisa conhecer os dois lados, os opostos. Como que a gente vai saber discernir se eu não conheço os dois lados? Eu preciso conhecer os dois lados. Por isso as situações vêm, para que depois eu possa saber escolher, vou usar bem meu livre-arbítrio, né? Então, a ignorância, ela falseia a realidade, e muitos, acreditando estar de posse da verdade, comete erro, né? Então, uma determinada situação observada por diversos ângulos pode ser analisada diferentemente. A gente vê na internet aquela situação, tem um 6 no chão, mas a pessoa que está na frente do 6, ela vai ver o 6, mas aquela que está do outro lado vai ver o 9. É a mesma imagem, mas são posições diferentes, né? Então, cada um vai determinar como verdade aquilo que vê. Então, a gente pergunta, o que é verdade, onde que, na verdade, onde está essa verdade, né? Ela está dentro de nós, né? Está lá no inconsciente, no subconsciente, né? A gente traz uma bagagem de conhecimentos adquiridos nessa nossa longa caminhada, né? Essa longa viagem através dos milênios, então está junto de nós, né? Muitos, por atraso espiritual, não aceitam a condição de filhos de Deus. Se revoltam, infelizmente, né? A gente sabe que tem tempo para tudo. Aquele irmãozinho ainda não vai chegar a hora que ele vai rever esses seus pensamentos, né? E Jesus, quando veio ao mundo, ele não foi reconhecido, né, pelos seus irmãos aqui, né, como Messias, o Messias que tanto era esperado por eles. Ele não foi reconhecido. Foram poucos que conseguiram visualizar a realidade dos fatos. E toda realidade é resistente ao tempo, né? Você vê, Jesus nos deixou o seu código de amor há 2000 anos. Ele só falou de amor, né? E está aí. Porque tudo que vem de Deus é eterno. O que vem do homem é passageiro, né? Então, tudo que ele nos trouxe, Jesus nos trouxe a verdade. Por isso que ela está perdurando e vai perdurar para sempre, né? É a verdade, tudo pautado aqui no amor. Muita gente não sabe interpretar, né, as palavras de Jesus. E muitos não querem por conveniência, né? Porque foi o que aconteceu com o cristianismo durante milênios, séculos atrás, né? Era interpretado de acordo com a conveniência daqueles que estavam interpretando, né? Então ele foi muito atacado e, infelizmente, ainda continua, né, sendo atacado. Nós é que temos que ter aquela nossa fé viva e nos agarrar nela, né? Aqui dentro, que está no nosso coração, é nosso pensamento firme, estou sempre voltado para Deus, isso que vai nos garantir a nossa felicidade. Agora, a gente precisa vivenciar realmente o Evangelho de Jesus, né? Vivenciando o Evangelho de Jesus, com certeza o nosso comportamento dia a dia vai melhorar. Por isso que ele diz, por que dizer Senhor, Senhor, e não fazer o que eu digo? É chamando atenção para a gente fazer, né? Então, a gente precisa se esforçar por não revidar, se esforçar por perdoar e amar, se esforçar por ser solidário. Então, tudo isso a gente precisa priorizar
as coisas espirituais, né. A gente sabe que tem uma força maior, que está acima de tudo, né, e que se chama amor, que é Deus, né. Então, tudo aquilo que a gente pensa que é difícil, na verdade, tendo Deus no coração, tendo Jesus como nosso guia, se torna mais fácil, né. "Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que vos aliviarei". Ele não disse que ia resolver os problemas não, mas vos aliviarei. Então, com Jesus, tudo fica mais fácil, a nossa caminhada fica mais fácil, né. Então, não é todo mundo que tem esse entendimento, né. E Jesus nos alertou também, cuidado com os falsos profetas, né, para que a gente não se envolva com os falsos profetas, né. Sempre apareceram, né, na terra, sempre teve, né, e continua tendo, infelizmente, né. O poder da fala deixa muitas pessoas se deixam convencer, né. Então aquelas pessoas que não estão ainda amadurecidas, que não conseguem enxergar, né, acaba se deixando levar, né. A liberdade, né, a gente sabe, a liberdade de pensamento é o direito de todo mundo, né. Cada um tem uma diretriz a seguir, segundo o seu livre-arbítrio. Mas lembra que eu falei agora? A gente precisa da dualidade. É a vivência da no nosso estado evolutivo é esse, o planeta de provas e expiações, a gente precisa vivenciar isso. Então a gente precisa conhecer os 2 lados. Então, muita gente vai para esse caminho, que é um aprendizado também, uma hora desperta, né. Então, aqueles que se dizem, se nomeiam, né, pastores de almas, eles têm realmente uma grande responsabilidade, né. Tanto maior por terem como seus seguidores pessoas de boa fé, pessoas que realmente creem, né, firmemente nas coisas que lhes são ensinadas. São pessoas, às vezes, pessoas que não têm nem instrução, nem conhecimento, que não conseguem ter um raciocínio pleno da realidade que lhes serve. Aí é fácil conduzir, né. Essas pessoas, elas se deixam levar por esses aproveitadores, porque no final das contas muitos deles envolve até dinheiro, infelizmente, né. Mas cada um dentro do seu aprendizado, mas precisando conhecer. É assim que eles vão se libertar, né. Então a gente precisa o quê? Usar o bom senso, né, quando a gente estiver em contato com ideias novas, né, não somente em assuntos religiosos, qualquer assunto. A gente precisa ponderar, né. Somos pessoas portadores de um equipamento cerebral potente, né. Então a ciência ainda não descobriu o tamanho, né, da capacidade que a gente tem de raciocínio, né. Todos nós possuímos, né. A gente pode pensar, a gente pode raciocinar tão bem quanto qualquer pessoa, né. Todos temos as mesmas potencialidades, né, difere um pouquinho de um para outro, né, porque todos nós estamos mais ou menos, no mesmo patamar, né, um pouquinho, uns um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo, mas no mesmo patamar, né. Então a gente tem o que a gente precisa lembrar, essa o reino de Deus em nós, que vai aflorar e que vai nos levar, quando a gente vivenciar de verdade, para sentimentos melhores, para um bem-estar, para felicidade, enfim, né. Então o que a gente vê e das pessoas em geral, né, que muitos se negam a aprender. Hoje em dia, a gente que está sempre com o telefone, vê redes sociais, a gente vê cada coisa, mas as pessoas parecem que realmente se negam, né. E parece que para muitas pessoas a verdade é um inimigo para elas. Parece que eles querem se embotar, mas o momento desperta, né, para todo mundo, né. Então a gente precisa, né, fazer o quê? Seguir realmente o caminho de Jesus, ele nos deixou o roteiro, o seu evangelho, a doutrina espírita. Olha que beleza a doutrina espírita, né. Ela nos faz pensar, ela diz, né, a nossa fé, ela é raciocinada, né. Então nos faz pensar, nos faz questionar. Qualquer coisa que vem, às vezes vem uma coisa aí diferente, a gente: "Ah, que isso? Você faz parte da doutrina?", né. Vamos estudar, o que que a gente aprendeu com Kardec, né. E quem não quer pensar, raciocinar,
infelizmente, não vai entender a doutrina espírita, né? Não tem como, né? Porque é uma doutrina que nos faz pensar, é uma doutrina que nos faz mais responsáveis. A gente seguindo, a gente se torna cada vez mais amadurecidos, né? Então, para muitas pessoas, a semente que é jogada é como se tivesse sido jogada no pedregulho, não vai criar raízes. Mas para nós, já temos outro entendimento, já criaram raízes em nós. Né? Eu não consigo imaginar, eu sei que tem, mas eu não consigo imaginar uma pessoa que que se dizia espírita, deixou de ser espírita para ser. Não estou falando mal de religião nenhuma, mas a nossa doutrina ela é muito clara, muito lógica, nos mostra os porquês. Aí, de repente, deixa de ser assim, eu não entendo. Eu acho que não entrou de verdade, porque quando entra, quando a doutrina entra de verdade, eu acho que a gente não larga nunca mais, né? Então a gente vê ainda, infelizmente, né, muita gente carente, cansada, buscando algo como se fosse uma tábua de salvação, mas ainda não compreenderam, né? Não acharam o seu caminho. Infelizmente, não acharam. Todo mundo vai achar, cada um no seu estágio evolutivo. A escada é longa, uns estão nos primeiros degraus, outros no meio, enfim, né? Então, nós espíritos estamos resguardados através do quê? Como eu disse, fé raciocinada. A gente sabe que tem que usar o quê? O crivo da razão. E a hora da ceifa, como Jesus falou, ele está se aproximando, né? O joio e o trigo vão ser separados uma hora, né? Então, nós podemos fazer esse trabalho em relação a nós mesmos. A gente sabe, Jesus ensinou, né? Pela parábola do joio e do trigo. Mas ser uma hora, vai ter a hora da ceifa, que vai ser separado, né? Só que essa separação do joio e do trigo, nós podemos fazer conosco mesmo, mesmo dentro das nossas limitações. Vamos separar em nós aquilo que não nos faz crescer, aquilo que nos emperna na nossa caminhada, né? Aquilo que nos prejudica espiritualmente, né? Observar nosso linguajar, né? A gente está falando muito palavrão, parece bobagem, né? Mas, né? O que a gente gosta de assistir? Aqueles filmes violentos, só escorre sangue pela tela, filme pornô, enfim, né? O que a gente gosta de ler? São coisas edificantes ou não, né? O que a gente gosta de ouvir? Músicas, né? Tem música aí que é brincadeira, né? Parece que o pessoal está ficando cada vez mais embotado, andando para trás. É de uma pobreza de melodia e pobreza de letra, enfim, né? O que a gente está escolhendo para nós? Vamos separar o que é bom, o que é ruim. Eu estava lendo um livro, A Vida Secreta das Plantas. Fizeram uma experiência com uma determinada planta. Colocaram do lado de uma planta um rádio, um toca-disco, CD, você já tem tempo essa experiência, deve ser disco, enfim. A rock metal, aquele rock bem pesado. Aí a planta foi crescendo, se afastando. E na mesma experiência, colocaram a mesma planta, outra planta da mesma espécie, músicas clássicas suaves, e a planta ia crescendo em direção a essa, quer dizer, uma frequência boa, né? Quer dizer, as plantas são mais inteligentes que muita gente, né? Porque elas sabem, tem bom gosto. Isso que eu estou falando assim, a gente precisa ter uma percepção melhor das coisas, né? Dos sentimentos.
E a gente, muitas das vezes, a gente ainda não tem, então a gente tem que separar o joio e o trigo, saber o que é melhor para ler, o que é melhor para assistir, né? O que é melhor para ouvir. Em que ambiente que a gente, a gente se encontra? O ambiente que a gente vai, né? Muitas das vezes, né, muita gente vai para o ambiente muito carregado de muita bebida, até droga. São escolhas que a gente tem que fazer? Não. A gente sabe que isso não é legal, além do que o ambiente não é carregado só com bebida e com droga, os espíritos atrasados estão ali aos montes. O que a gente vai escolher para nós? Vamos separar o joio e o trigo, né? Então, a gente precisa primar pela verdade. O essencial é a verdade. A nossa doutrina espírita ela é reveladora, porque é baseada na verdade, baseada nos ensinos de Jesus, né? Ela é um valioso instrumento que nos esclarece acerca das leis universais, nos dando condições de nós avaliarmos tudo que nos convém, como recomendou Paulo de Tarso, né? Embora estejamos vivendo em um mundo crítico da humanidade, que está mesmo, né, um momento de grandes transformações, a gente tem que permanecer confiante na misericórdia de Deus, né? Nas promessas de Jesus. Ele não prometeu Consolador, ele cumpriu. Ele cumpriu o que ele prometeu, né? Então, nós temos aí a doutrina espírita, que veio cumprir tudo aquilo que ele falou, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. E a parte que nos toca, né? Cada um de nós é buscar essa verdade, né? A verdade dos ensinamentos de Jesus, a nossa verdade interior. Nós precisamos ser verdadeiros, né? Às vezes a gente não vai agradar, enfim, né? Não é problema nosso. O problema nosso é ser verdadeiro, nós, né? Sermos sinceros conosco mesmo, né? Em Tiago, capítulo 3, versículo 17, nós temos o seguinte: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia, né? Então, com o objetivo de preservar a verdade, né? Muitas das vezes a gente quer convencer, né? Exagerando porque no modo de falar, né? Mas a gente tem que ser cauteloso, né? Não podemos ser ríspidos. A gente não, na verdade, a gente tem que se preocupar em ser prosélito. Todo mundo tem que ser espírita, todo mundo tem que ser cristão, no sentido de fazer o bem, de fazer a caridade, de primar pela verdade, de olhar o outro como irmão, né? Mesmo porque, como falar de Jesus sobre nossa ótima, como que a gente vai fazer? Não podemos impor ideias, né? Senão a gente estaria entrando em contradição diante de tudo que a gente aprendeu, diante do exemplo que ele deu, né? Então, falar da doutrina espírita é a mesma coisa que falar de Jesus. E falar de Jesus é o mesmo que falar sobre brandura, docilidade, amor, respeito. Então, quando a gente dá os vacilos aí por aí, a gente está no dia a dia e é grosso, fala, nós não estamos seguindo o que Jesus nos ensinou, né? O que o Espírito de Verdade falou no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6? Ele falou o seguinte: Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Esse é o segundo. No cristianismo, encontra-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Tudo que Jesus nos deixou está tudo certinho. O erro provém do quê? Do cristianismo, dos ensinamentos? Não, do homem, né, que interpretou mal todo o ensinamento de Jesus. Então, o erro vem do homem, né? Então, a gente precisa primar pelo amor e pela instrução, como o Espírito de Verdade nos ensinou, né? Amor e sabedoria são como asas, né? Que através do pensamento e da vontade vão levar ao espírito que é um dia até Deus.
que nós vamos chegar à perfeição relativa. Então, vamos nos aproximar muito de Deus, né? Então, o amor é a dádiva que vem de Deus para todas as criaturas. Agora depende do esforço individual, por meio de preces, prática de boas ações. Assim a gente vai vivenciar, um dia a gente vai vivenciar com plenitude, né? Por amor, a pessoa se dedica a seus semelhantes, à sua própria vida, né? Isso nos fortalecendo. Quando a gente se dedica à nossa vida com amor, a gente vai cuidar do corpo, das nossas escolhas, como eu falei ainda há pouco, né? Então, a sabedoria é concedida aos seres humanos, mas é resultado de um trabalho pessoal, muita instrução e ação no bem. Então, a gente vai contar o quê? Com a ajuda dos benfeitores espirituais. Sem eles, a gente não é nada, né? Eles que nos orientam em todos os setores da nossa vida, na nossa jornada evolutiva, a caminho que é da luz. Nós precisamos de luz, nós precisamos nos iluminar cada vez mais. Olha a parábola das 10 virgens, né? Vão manter as nossas lamparinas acesas, combustível precioso para mantê-las acesas, né? Representado, né? O amor representado ali pelo azeite. Se nos faltar o combustível, o que vai ser de nós, né? Na questão 459 do Livro dos Espíritos, os Espíritos afirmam que somos influenciados pelos nossos irmãos desencarnados muito mais do que nós imaginamos. Eles afirmam ainda, frequentemente são eles que vos dirigem, né? Por isso temos que ter muito cuidado com esses nossos sentimentos, emoções. São eles que fazem com que nos sintonizemos com nossos irmãos desencarnados. E o amor, trabalhando em nós, junto ao esclarecimento, nos ajuda a sintonizarmos somente com o bem, com bons espíritos. Então, toda pessoa tem no Evangelho, porque é um livro aberto, né? E o mestre orienta a conduta humana nos caminhos do amor, da sabedoria, que nos leva à reforma íntima, que é indispensável para a implantação do reino de Deus entre os homens. O mundo só vai se tornar regenerado de verdade quando nós nos regenerarmos, né? Então, todos que procuram conhecer as lições educativas de Jesus, todos os que entrarem em contato com seu pensamento renovador e eterno, reconhecem a existência desse poder superior, né? Então, a partir do momento que nós vivenciamos a verdade e passamos a raciocinar assim, né? Aumentamos o nosso sentimento, né? Aí passamos a ter uma vontade ainda melhor, porque nossa percepção aumenta, nossa vontade de crescer aumenta, nossa vontade de ter novos horizontes voltados para o bem aumenta. Toda essa coisa boa aumenta, porque nós estamos no lado do bem, nós queremos ser felizes, nós estamos plantando bem, né? Então, a gente vai passar a trabalhar para ser pessoas melhores, né? Vamos entender melhor as coisas, vamos ver de um ângulo melhor, vamos ter o olhar de Jesus para as coisas, né? Aí a gente vai começar a se libertar de verdade, né? A gente não vai ter mais medos. Se eu tiver numa preocupação, como eu devo agir? Vou pensar em Jesus, como Jesus agiria? Ele jamais erraria, né? Jesus disse assim: nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber, né? Então, em decorrência disso, entendemos que Deus, em sua infinita misericórdia, em sua soberana vontade, quer que todos os seus filhos se aprimorem e suas virtudes floresçam dentro de si, né? E o Espiritismo representa o cumprimento da palavra, né, da promessa de Jesus, né? Como eu falei ainda há pouco, ele realmente é o Consolador, né? O Espírito de verdade. E foi revelado no tempo propício, né? Quando a humanidade mais precisava de esclarecimento, se encontrava no momento mais preparada para receber essas novas ideias. O Espiritismo levantou uma parte do véu e cumpriu essa verdade. O Espiritismo não podia vir antes, senão ele já foi perseguido, né? Bastante, imagina antes, né? Com Inquisição, né? Enfim. Né? Então, ele veio no momento certinho. Então, a doutrina de Jesus, restaurada em suas origens, através da codificação da doutrina espírita, ela vai fazer com que os homens se irmanem,
de verdade, né? Tendo Jesus como mestre, e pelos seus maravilhosos ensinamentos, né? Ele nos apresentou Deus, que é a expressão máxima do amor, né? Ele nos apresentou Deus porque naquela época eles esperavam quem? Tanto é que o povo de lá não aceita Jesus como um Messias. Eles estavam esperando alguém que os libertasse do domínio romano. Então a gente vê, né, que pela leitura do Velho Testamento, Deus sempre foi um Deus guerreiro. Aí vem Jesus e nos mostra que Deus é personificação da bondade, do amor, da justiça. Por isso que ele não foi reconhecido como Messias, né? Então, o que ele espera, o que o Pai espera de nós? Que todos nós nos regeneremos, né? Que caminhemos para a nossa evolução, né? Para que a gente se torne realmente livre a partir do momento que a gente conhece toda a verdade, né? E todos nós vamos chegar a essa libertação. Quantos exemplos a gente teve ao longo da história da humanidade? São numerosos missionários que Deus enviou à Terra e que sofreram flagelações, né, e morte, né, por amor à verdade, né? O exemplo maior é Jesus, né? Foi crucificado, que fez brilhar uma luz, né, entre as trevas, né? E anunciou verdades que não satisfizeram aquele pessoal, aqueles sacerdotes, enfim, né? Eles ficaram revoltados, né? A gente vê outro exemplo, Sócrates foi obrigado a beber cicuta, né? Porque no seu tempo ele levantou uma pontinha do véu, né? Que encobria a verdade. Então, ele foi sacrificado, né? Paulo de Tarso também foi decapitado, né? Ele queria fazer com que a verdade suplantasse a mentira da idolatria. João Batista foi decapitado, e também mostrando a verdade, né? Ele denunciou aquele relacionamento imoral de Herodes, por isso que ele perdeu a cabeça, né? Joana d'Arc foi queimada viva, ela foi instrumento da verdade no seu intercâmbio do mundo espiritual, através da sua mediunidade, né? Ela também não foi aceita, né? Então a gente teve realmente muitos exemplos. Tiago Maior, outro, foi morto à espada, por ordem também de Herodes, né? Em virtude de ter desobedecido a ordem de não mais pregoar as verdades reveladas por Jesus. Então a gente lembra que ainda tem muitas missões que os espíritos desempenham, né, nos diferentes graus da escala, né, que vem cumprindo um desígnio, um compromisso, né, de nos ajudar na nossa caminhada. E para que haja harmonia no universo, né? Todos contribuindo para que se cumpra aquilo que foi programado, né? Então, Deus não nos pede sacrifícios, mas o mínimo, né, de conduta voltada para o bem, que na verdade se reverte um bem para todos nós, né? Então, a gente tem o quê? Vigiar nossa conduta, orar sempre a Deus para que a gente erre cada vez menos. A gente tem que praticar sempre o bem. Vamos assim exercitando o amor que está dentro de nós. Seguir Jesus, porque ele é o maior dos espíritos que veio à Terra para nos ajudar nesse mundo, né, de dores, de sofrimento, né? Nos unindo com aqueles que respeitam as leis divinas, nos afastando daqueles que possam nos induzir ao erro, né? Daqueles que se enganam com palavras falsas, né? Precisamos vigiar, orar, esperar, estudar, seguir as orientações de Jesus, né? Conhecereis a verdade, esta vos libertará. Então, nessa nossa longa caminhada rumo à evolução, a gente tem que levar em consideração que essa evolução nos permite a descoberta de uma nova vida mais ampla, iluminada, que nos auxilia muito na conquista dessa nossa alegria e nosso bem-estar. Temos responsabilidades de passar também esse conhecimento. A gente pode deixar o candeeiro debaixo, né, do alpendre. Conhecimentos adquiridos, a gente tem que usar em benefício próprio, mas também nossos irmãos de caminhada, né?
Vamos lembrar da parábola dos talentos. Então, a meta é alcançar, né, essa nossa evolução, né, mas ajudar quem está do nosso lado também, né? Então, é muito bom lembrar que é melhor evoluir vivenciando sabedoria e paz interior, né? Proporcionado pelo quê? Por caminho de luz, com menos sofrimento. O caminho é amor ou é dor? Já falei ainda há pouco. Vamos escolher pelo amor. A gente nós continuamos na nossa caminhada, errando e acertando. Então, tendo esse conhecimento, vamos ter as nossas escolhas mais aprimoradas. Vamos espiritualizar as nossas ações, vamos voltar para o bem, para as coisas boas. Não vamos optar mais por caminhos errados. Antes de agir, vamos pensar 10 vezes, 1000 vezes. Vamos pensar muito antes de agir. Porque o maior está prejudicando fulano. Nós somos os maiores prejudicados, então não vão prejudicar ninguém. São as leis divinas que nós temos que seguir. São os ensinamentos de Jesus que nós temos que seguir, né? Para o nosso próprio bem, plantando coisas boas, vamos colher coisas boas. Então, se eu só fizer a partir de hoje coisa boa, eu vou ser feliz, porque eu só vou colher aquilo que é bom para mim. Então, o que pode me infelicitar é ver o outro, o sofrimento do outro. Lembrando de Bezerra de Menezes, né? Ele já poderia estar, né? Um mundo muito melhor, mas com a escolha dele, enquanto tiver sofrimento, aquele quer estar aqui perto de nós. Ele já alcançou o estado dele evolutivo, mas ele não consegue ver aqueles irmãos da Terra em sofrimento, em ter que todos evoluam, né? Então, o caminho é esse, é o caminho da escolha certa, o caminho da verdade. Essa que vai nos fazer felizes, né? Então, gente, essa é a reflexão de hoje sobre a verdade que Jesus nos apresentou, né? E um beijo para todos, que Deus nos abençoe hoje e sempre.